A alfabetização descomplicada foi criada para atender as crianças que estiverem passando por alguma dificuldade no processo de leitura e escrita. Isso não quer dizer que todas as crianças que passem por dificuldade tenham um laudo ou um diagnóstico. Muitas vezes a criança não tem esse laudo, não tem nenhum diagnóstico, não faz nenhum tratamento, não precisa nenhum acompanhamento e mesmo assim está passando por dificuldade na alfabetização. As crianças, o processo de alfabetização é muito diferente para a criança que tem laudo e a que não tem laudo? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Todas as crianças passam pelo mesmo processo, ou seja, pelas mesmas fases na alfabetização, tendo laudo ou não tendo laudo, sendo diagnosticadas com TDAH, com autismo, com alguma síndrome, ela vai passar pelo mesmo processo. Todas as fases que a gente observa numa sala de aula comum, nós também vamos observar nas crianças que têm algum diagnóstico. Tem dois pontos que eu considero importantes de serem observados nesse processo, nessa diferença. O primeiro é que talvez a criança que tem algum diagnóstico, ela pode demorar um pouco mais para chegar no momento de alfabetização. Vamos chamar isso de uma imaturidade que talvez ela, no ano da alfabetização para todas as crianças, não seja o ano da alfabetização para aquela criança. Ela pode estar pronta no ano seguinte, por exemplo. O outro ponto a ser observado é que talvez a criança com algum diagnóstico, ela passe por um processo de forma mais lenta. Então, pode ser que o período, que pode ser muito rápido para alguma criança, pode ser rápido também para a criança que tem algum laudo ou não. Pode se estender um pouco mais. Todas as crianças passam pelo mesmo processo, pelas mesmas fases no processo de leitura e escrita. Então, o que vai ajudar todas as crianças, tendo ou não dificuldade, tendo ou não diagnóstico, é saber em que momento aquela criança está no processo de leitura e escrita e dar o estímulo para aquela fase. O que é um estímulo adequado? É, a partir da percepção da fase da criança, eu oferecer o que ela precisa para ir além. Se a criança não conhece as consoantes e ela já tem alguma percepção de vogais, porque talvez alguém tenha ensinado, então ela só vai escrever as vogais. Todas as palavras têm vogais e ela escreve exatamente as vogais que tem lá, porque ela já entendeu que som que faz. Então eu tenho que oferecer uma oportunidade para a criança conhecer as consoantes. E conhecendo as consoantes, sabendo o som que faz, o ponto de articulação, rapidamente ela muda de fase. Ela inclui naquelas vogais lá também as consoantes. E aí ela se torna silábica alfabética. Aqui na alfabetização descomplicada, nós trabalhamos exatamente assim, identificando o nível da criança e oferecendo o estímulo correto. Tenha ela laudo, tenha ela diagnóstico ou não. Esta é uma criança de 8 anos que chegou na alfabetização descomplicada, mas percebendo apenas os sons das vogais. Aqui nós podemos verificar que ela escreveu o O, o I e o A. Uma palavra de 3 sílabas, ela conseguiu escutar ou perceber o som das 3 vogais. Com pouco tempo que nós começamos a contar a nossa história e apresentar as consoantes, o som das letras, o ponto de articulação,
Nessa tarefa aqui já dá para ver como ela está percebendo os sons das consoantes. Depois de pouco estímulo, ela já começou a construir e já começou a entender isso. E na atividade de hoje, olha que evolução incrível. Tinha uma história, a criança precisava ter uma ideia de como resolver o problema da história. Ela disse que resolveria com uma escada. E aí eu pedi para ela escrever. Olha só, gente. Olha quanta evolução apresenta nessa escrita. Ela percebeu todos os sons. Escada. É comum a criança pensar que a letra K, ela já faz o C e o A. Então, é perfeitamente aceitável para essa fase. Então, veja bem, da criança que chegou escrevendo apenas as vogais, olha que evolução incrível ela apresenta com 4 semanas de aula. Nós precisamos ter bastante cuidado quando consideramos a palavra escrita errada. Porque, na verdade, a criança escreve na concepção que ela tem. Nessa tarefa aqui, por exemplo, eu não fiz interferência nenhuma, porque não resolveria eu tentar explicar que eu posso escrever o E aqui, porque ele não está nessa fase. Então, é muito importante o professor, as professoras, saberem qual é o momento de escrita que a criança se encontra, o que ela já assimilou de informações da língua para escrever corretamente. Se você tem uma criança passando por qualquer dificuldade na leitura e na escrita, estando no tempo da alfabetização, ou já estando no segundo, no terceiro ano, mas com essa dificuldade, então você pode trazê-lo para a alfabetização descomplicada. Pode também entrar no site alfadesc.com.br e você vai perceber todas as formas que temos para ajudar o seu filho. E você, teve alguma dificuldade na sua alfabetização? Percebe alguma dificuldade no seu filho nesse processo? Deixe seu comentário e nós vamos responder todas as dúvidas que vocês tiverem sobre a alfabetização. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com alguém que precise. Obrigado pela atenção e até o próximo.